Bom, pessoal, vamos continuando nossa aula aí, né, a segunda parte, porque, como diz a avó de um amigo meu, o tempo ruge, certo? Então, a gente veio, né, falando um pouco sobre o que são fungos, né, qual a estrutura celular deles, como é que você vai organizar isso em hifas, como é que essas hifas se organizam em micélios, né, e qual a importância de a gente saber de algumas coisas, né? Então, tava falando que existe esse micélio reprodutivo, certo? Que no caso de alguns fungos vai ter essa cara de cogumelo, né? Ou vai ter uma aparência de cogumelo, mas em outros fungos podem ter outras aparências, outros formatos, outras morfologias, mas que também, né? Vou mostrar um outro tipo, mas não se preocupem com isso, certo? É mais importante entender os processos como um todo. Tá? Então vamos falar um pouquinho mais de reprodução desses indivíduos, né? Então quando você olha para a reprodução de fungos, basicamente você pode ter as duas formas, tá? Então ou esses indivíduos vão se reproduzir de forma assexuada, tudo bem? Ou esses indivíduos vão se reproduzir de forma sexuada, tá? Então lembra, quando você está olhando para uma reprodução assexuada, você está olhando para indivíduos que vão se reproduzir o quê? Sem sexo, né? O que é esse sem sexo? Você está olhando para uma reprodução na qual você não tem mistura de material genético, tudo bem? Então, isso daí faz, né, com que todos esses indivíduos sejam basicamente clones, tudo bem? Enquanto numa reprodução sexuada, o que é o sexo na biologia, né? Então, o sexo é a mistura de material genético, tudo bem? Então, você vai gerar variabilidade. Então, esses indivíduos aí vão apresentar uma maior variabilidade genética. Então eles podem, de repente, não sofrer tanto com variações no ambiente, certo? Então se a gente pegar um micélio qualquer, pra gente começar, né, e a maioria dos fungos é haploide, né, você vai estar olhando para o quê? Para desenvolvimento de uma estrutura formadora de esporos, né, que pode ser um cogumelo, ou pode ser aquela estrutura do bolor saindo do pão, por exemplo, ou de uma laranja, ou de uma maçã, ou alguma coisa assim, certo? E essa estrutura, ela vai liberar esporos para o ambiente. Esses esporos N... Tá vendo que esse micélio também é N? Se isso é N e isso é N, você não teve diferença aqui nesses indivíduos, certo? Então, essa estrutura formadora de esporos está simplesmente fazendo um processo de mitose, né? Então as células estão se dividindo, esse esporo tá ganhando uma capa de proteção aí, né? Uma capa de resistência para o ambiente, e assim que ele chegar no ambiente e encontrar condições adequadas, como por exemplo proteção do sol, umidade adequada e matéria orgânica disponível, ele vai fazer o quê? Ele vai germinar, certo? E vai dar origem aí a um novo fungo que pode começar esse processo novamente, certo? Mas você também tem um processo de reprodução sexuado, certo? Então, o que a gente pode observar, né? Então, lembra que aquele micélio, ele tinha o quê? Ele tinha várias hifas, né? Se espalhando dentro da matéria orgânica. O que acontece? Às vezes você tem hifas de fungos distintos que vão se encontrar. E se elas forem compatíveis, tudo bem? Então, por exemplo, uma for positiva e outra for negativa, né? Então existe uma certa diferenciação, quase como se fosse um masculino e um feminino, tá? Mas como a gente não consegue perceber a diferença desses indivíduos, né? Então a gente vai chamar de positivo e negativo, certo? Quando essas hifas se encontram, pode acontecer fusão do citoplasma, né? E você vai ter o quê? Os dois núcleos dessas hifas nesse indivíduo, certo? E aí, isso pode crescer, pode ficar muito tempo nesse estágio dicariótico, né? Nesse estágio com dois núcleos distintos, certo? Em algum momento, esses núcleos vão se juntar nessa cariogamia. Então, eles vão se fundir e vão misturar esse material genético, certo? E aí eu vou ter esse estágio diploide. Então, quando eu olho para esse estágio diploide, na verdade eu estou olhando para o que seria um zigoto de um fungo. Tudo bem? E esse zigoto vai fazer o quê? Vai fazer uma meiose. Então, vai pegar, né, esse 2N e vai dividir. Então, vai dividir ao meio. Então, de 2N, isso daí passa para N. Né? Então, meiose vai formar essa estrutura formadora de esporos, que vai liberar esses esporos e vai liberar, ou quando esses esporos encontrarem uma condição adequada no ambiente, vão germinar e vão dar origem aí a um micélio, certo? Então, o que a gente pode ter aí, certo?
Então, reprodução, né, novamente aqui um esquema representando um bolor, né? Você pode ter esse bolor liberando esporos, né, no ar, e esse esporo simplesmente encontrando condições adequadas e aí colonizando esse novo ambiente, certo? Então, uma reprodução que é basicamente um clone desse mesmo indivíduo, uma reprodução assexuada, certo? Ou a gente pode ter aquele encontro de hifas, né, compatíveis. Você vai ter a junção dos citoplasmas, né? E aí você vai ter aquele estágio heterocariótico, né? Então, com dois núcleos distintos, a fusão desses dois núcleos dando origem a um zigoto, a meiose, e aí o crescimento de uma estrutura que vai liberar esporos e formar, né, um novo indivíduo aí, certo? Então, para a gente observar isso aí, certo? Então, aqui um outro esquema, né, de um outro tipo de fungo, né, um ascocarpo, né, ou um ascomiceto, por exemplo, né, você pode ver que também está acontecendo essa reprodução assexuada, mas você também vai ter o quê? Você também vai ter hifas diferentes aqui, né, como eu disse, positivo e negativo, que vão se encontrar, certo? Vão fazer uma fusão dos citoplasmas, certo? Vão se encontrar aí, né, os núcleos, você vai ter fusão dos núcleos e o desenvolvimento de uma estrutura que vai começar a produzir o quê? Os esporos, certo? Esses esporos vão se multiplicar, né? E aí, em algum momento, isso aqui vai liberar os esporos que vai poder dar origem a novos micélios, certo? E a gente tem uma outra forma de reprodução assexuada, que é, né, o brotamento. Então, os fungos também podem realizar um processo aí no qual você vai ter uma célula-mãe, certo? E aí, simplesmente vai começar a crescer, né, um pedacinho de outro fungo, né, nesse local, certo? E aí vai dar origem ao quê? Vai dar origem a um outro indivíduo. Então, isso pode ser simplesmente uma ramificação desse fungo, né? Então, formando uma hifa aí, né, ou uma quase hifa, né? Você pode ver aqui uma pseudo-hifa, certo? Ou isso daí pode se destacar, né, e se separar de fato, né, e dar origem a dois indivíduos distintos, certo? Então, essa é a nossa segunda parte de aula, falando aí sobre a reprodução dos fungos.